seja bem-vindo ao Quem é Mais Fã Bate-Papo. Nesse formato, teremos 3 participantes para discutirmos a respeito de um assunto que conquista milhares de corações pelo mundo todo, os filmes da Disney. Lembrando que esse é um programa da Free Speech TV, que faz parte da Agência Experimental de Comunicação da Universidade de Caxias do Sul. Vamos conhecer os nossos participantes? À minha direita, Alana Boff, estudante de jornalismo e que é apaixonada pelos filmes da Disney. Ao lado, Marita Padilha Bombel, que é psicóloga junguiana e arteterapeuta em formação. E à minha esquerda, Elvis Barbieri, professor de artes e que também gosta muito dos filmes de animação. Como já foi dito, o tema de hoje são os filmes da Disney, a empresa que tem a segunda maior companhia de mídia e entretenimento do planeta, e que com certeza já fez parte da infância de diversas gerações com seus filmes encantadores. Agora, vamos exibir um vídeo que fala um pouco mais sobre o tema. Hakuna Matata. É lindo dizer. Hakuna Matata. Sim, vai entender. Os seus problemas você deve esquecer. Rei Leão, Peter Pan, Alice no País das Maravilhas. Quem não conhece as famosas histórias da Disney que conquistam milhares de corações pelo mundo? De princesas a carros, animais e brinquedos falantes, os filmes fazem tanto sucesso que são parte dos sonhos de qualquer criança. Normalmente, quando se fala em Disney, a primeira frase que nos vem à cabeça é Felizes para Sempre. Essa foi a premissa para histórias como Cinderela, Branca de Neve e Bela Adormecida, pioneiras da geração Disney Princesa e que encontram o amor verdadeiro em rapazes da realeza. Além do mundo encantado, outros longas também abordam questões como amizade, amor familiar, coragem, mudanças e até mesmo depressão. Um exemplo disso é Divertidamente, filme que se passa dentro da cabeça da garotinha Riley e que ressalta a importância de todos os seus sentimentos para o equilíbrio emocional, mesmo a tristeza e a raiva. Esse é o raiva. Mas qual é o propósito dessas narrativas? Recontar histórias que já tiveram múltiplas versões? Criar novos roteiros para saciar as expectativas dos fãs? Reforçar alguns estereótipos já inseridos na sociedade? O tema vale reflexão, já que grande parte dos espectadores desses filmes estão em fase de formação de personalidade. E para vocês, qual é a moral dessa história? Como vimos, os filmes da Disney retratam situações muito comuns à vida adulta, o que acaba refletindo no crescimento das crianças. Mas na opinião de vocês, o que a Disney transmite através dos seus filmes? Quem começa? Pode ficar à vontade. Meu entendimento, assim, né, da questão dos filmes, né, eu acho que os contos de fada, todas as histórias que são abordadas, né, pela Disney, ou, né, acho que desde da história da mitologia, né, onde surgiram as histórias, né, que são contadas até hoje, eu acho que o propósito delas é trazer a questão, né, das questões humanas, dos conflitos complexos, medos, ansiedades, sonhos, fantasias, que estão presentes na mente de todos nós, né? E que, apesar de a gente associar muito mais ao universo infantil, eles estão presentes também na vida adulta, né? Tanto é que, apesar de abordar a maioria dos contos, assim, um universo mais infantil ou infanto-juvenil, muitos filmes trazem as questões do ser humano, né? Então, eu acho que a importância deles é justamente essa. Está trazendo esses conteúdos e também falando da importância da fantasia nas nossas vidas, assim, né? Acho que às vezes o adulto vive uma vida tão concreta, né, que a gente se beneficia muito quando se insere no universo infantil. Eu acho que nos filmes a Disney ela conseguiu se modernizar muito
com o passar dos anos, eu vejo ela como uma empresa que não ficou parada, assim. Os clássicos, se for comparar os filmes clássicos com os de hoje em dia, eles têm uma diferença bem substancial. E eu não acho assim que seja válido criticar os clássicos pelos estereótipos deles, porque eles pertencem a uma época muito diferente da que a gente vive hoje, na qual algumas questões não eram pensadas como a gente pensa hoje, né? Mas os filmes de hoje da Disney, eles tratam, como ela falou, de questões muito do nosso dia a dia. O próprio Divertidamente fala muito dos sentimentos, né? Da fase que vai dar para a adolescência ali. E mesmo Zootopia, eu acho um filme genial, porque ele trata muito dessa questão do bullying e tal, dos preconceitos que pertencem ao nosso dia a dia, né? E também não serve só para crianças, né? Como foi dito, é uma coisa que acaba abrangendo toda a sociedade. As crianças e os adultos interpretam de jeitos diferentes, mas os filmes conseguem se comunicar com esses dois públicos muito bem. Verdade, né? A Disney, ela tem essa quesito de ela conseguir se comunicar com os diversos públicos, né? E através das gerações, né? Tanto consegue as pessoas de antigamente conseguiam se identificar muito bem com os clássicos e a gente consegue se identificar muito bem com os mais atuais, né? Isso vai ajudando na vida das crianças, né? O que eu acho importante dos filmes da Disney é que, apesar de ter essa diferença do clássico para os filmes mais contemporâneos, sempre no roteiro do filme vai ter baseado toda aquela parte cinematográfica do drama, da comédia, da tragédia, mas sempre vai ter uma lição de moral, que eu acho que é o mais importante dos filmes. Não é um divertimento gratuito, sempre vai causar algum tipo de reflexão. Então, se tu é uma criança, tu vai ter uma reflexão. Se tu é um adulto, tu já tem mais conhecimento, mais história, tu vai refletir de uma outra maneira. Então, eu acho isso um diferencial dos filmes da Disney, assim. É verdade, né? Todos os filmes têm uma moral, né? Até mesmo se a gente pegar os filmes dos carros, por exemplo, né? Que o Relâmpago McQueen, ele começa com aquele quesito de ele ser arrogante, de ele querer ser sempre o melhor e só querer vencer corridas. E depois ele acaba descobrindo qual que é o valor da amizade, né? Depois, ao longo do filme, a gente vê essa mudança de comportamento dele, né? E isso a gente vê em diversos filmes, né? Cada um abordando temáticas diferentes. Então, agora que a gente já viu a abordagem inicial de vocês, o que vocês pensam, vamos ouvir a opinião de um especialista a respeito da construção dos estereótipos a partir das narrativas das histórias. Toda vez que a gente pensa num conto, e aí vamos pensar em contos de fadas, por exemplo, essas histórias, elas nascem do popular, nascem da conversa entre as pessoas no dia a dia. Isso acaba migrando ou para dentro da literatura ou para dentro do cinema. Esse conto, que é um conto que não tem compromisso nenhum com realidade, vai virar uma narrativa mais estruturada, vai ter uma construção melhor. E aí, essa construção vai depender de um enredo, independente do meio onde ele vai ser contado. Esse enredo todo vai trabalhar com um protagonista, com um antagonista, com um cenário, com a paisagem, com o próprio enredo da história, com o clímax, com uma parte inicial, uma parte do meio, uma parte final. Quer dizer, vai se construir para que quem vá assistir consiga entender qual é a história que está sendo passada. Bom, dentro disso a gente vai ter funções muito importantes, que são as funções dos personagens. E esses personagens vão buscar também, nesse dia a dia, nesse cotidiano que nós temos, modelos onde eles possam ser trabalhados. A Disney se apropriou de contos de fadas, principalmente, né? Mas assim, trabalha com magia na animação o tempo inteiro. Mas se apropria de contos de fadas e é muito parecido com os que os irmãos Grimm fizeram, tá? Isso, vamos pensar em século XIX, início de século XIX, onde eles pegaram os contos que eram mais antigos, que eram do Perrault, que é século XVII, botaram uma roupagem mais bonita, porque na época os reis e as rainhas, enfim, a corte não gostava muito daquela situação mais violenta que se tinha presente nos contos anteriores. Eles estereotiparam também, né? E colocaram um final feliz. A Disney foi lá, bebeu, enfim, buscou, transformou um pouco aquelas figuras que a gente tem hoje estereotipadas muito. Se tu pensar na Cinderela, a Cinderela hoje é uma personagem completamente passiva, e lá no conto do Perrault ela não era tão passiva assim. E aí a gente acaba vindo bem para o nosso contemporâneo e a gente vai pegar hoje, por exemplo, as antiprincesas. Então dá para perceber que a sociedade na qual a gente está inserida, essa indústria cultural que de certa forma, né, eu tô fazendo aqui um pecado quase, mas que sempre em alguma instância existiu, que só hoje que a gente conhece mais com esse nome, se apropriava disso tudo para criar uma identificação. Então naquela época lá do Perrault se criava uma identificação com aquela mulher
mulher ou com aquele homem. Depois, no período dos irmãos Greens, também criava uma certa identificação. E hoje, essas princesas precisam ser diferentes. Então, a ideia das antes-princesas ou de princesas que são mais guerreiras ou mais autônomas ou mais independentes também tem uma ressonância grande porque a gente vive nesse momento. Nós sabemos que os estereótipos acabam gerando um comportamento de massa. Mas com o passar dos anos, esses comportamentos foram se modificando e os filmes precisaram se adaptar. Vocês acham que os novos roteiros e as releituras que estão surgindo são feitos pela exigência do público ou pela mudança da sociedade? Na minha opinião, talvez as duas coisas, né? Acho que, por exemplo, se a gente for pegar lá, quando o Walt Disney começou a trazer os contos e trouxe as 3 principais princesas, né, a Branca de Neve, a Cinderela e a Bela Adormecida, era uma época em que realmente as mulheres tinham um papel mais de submissão na sociedade e onde prevalecia a questão do masculino, do homem, né, da força do homem. Se a gente for pensar, só foi lançada uma nova princesa 30 anos depois da última princesa. E acho que não é casualmente que essa princesa surgiu, que é a Ariel, né, da Pequena Sereia, justamente no período pós a criação do método anticoncepcional, né, então que passou a dar o direito à mulher a fazer escolhas, a ter uma voz mais ativa, né, a escolher um propósito de vida diferente. E aí, se a gente for observar, a Ariel, ela já vem com uma personalidade totalmente diferente. Ela é atrevida, ela é impulsiva, ela bate a cauda, né, porque ela quer se tornar humana, ela quer ter pernas, né. Então eu acho que o Walt Disney, na verdade, ele trouxe questões, né, ele deu voz para questões que eram da sociedade, e essa adaptação, ela foi vindo realmente por uma mudança da sociedade, né. Acho que uma exigência, mas também eu acho que como uma leitura, né, do que está acontecendo na sociedade, né, das mudanças que vão acontecendo nas funções e nos papéis, né. Eu acho que é realmente o que ela falou, é um pouco de cada coisa, né? Um pouco principalmente é uma empresa, como eu falei antes, que conseguiu se adaptar muito bem às novas realidades, né? Ao nosso novo meio, assim, como a sociedade se comporta. E mesmo a gente vai vendo consegue perceber muito bem nos desenhos das princesas essa preocupação, né, em retratar. A própria Bela, da Bela e a Fera, também é uma princesa mais independente, que gosta de leitura, que vai ir atrás do pai para salvar ele, então ela tem meio que uma coisa de heroína, assim. E seguindo, assim, a Mulan, que apesar de não ser uma princesa, ela é uma representação muito boa de a mulher como protagonista, né? Ela vai à luta em nome do pai dela também e tudo mais. E assim, vindo para os anos 2000, assim, as princesas de agora, a Tiana, que é uma coisa muito do dia a dia, né? Ela quer realizar um sonho, ela é uma garçonete, e daí ele inseriu toda a história da Princesa e o Sapo nessa realidade. Então, é uma construção muito bem feita, misturando ainda um pouco dos contos clássicos, mas adaptado para os nossos tempos mais contemporâneos. Acho eu que as primeiras princesas, elas tiveram uma representatividade dentro dos próprios filmes dela quase nula. Porque se a gente for pegar a Branca de Neve, ela tem uma participação no filme, o filme deve ter uns 60 minutos de duração, uma grande parte do tempo ela passa dormindo, esperando o príncipe vir beijar. A Bela Adormecida, a mesma situação. Então quem toma o protagonismo do filme dessas princesas mais antigas, ou são os ratinhos, lá da Cinderela, ou são os animais da floresta, ou são as fadinhas, e a princesa acaba tendo um papel secundário no filme que ela tem o próprio título, né? Eu acho que só por volta ali de 1991, que foi lançada a Bela e a Fera, que a menina começa a tomar o papel de eu sou a dona da história. E até o próprio filme da Bela e a Fera faz essa crítica da mulher ser capaz de pensar, de lutar pelo que é dela, porque se a gente for ver o antagonista do caso, que seria o Gaston, ele é o exemplo do machismo, né? O cara que eu sou forte, eu sou bonito e é isso que importa pra tudo mais. Então, tipo, ele faz até o convite pra ela sair com ele e tudo mais, e ela tá sempre lendo o livro dela, ele pergunta pra ela, tipo, fala pra ela que tu vai começar a ler, tu vai começar a ter ideias, vai começar a pensar, tipo, já é uma própria crítica
do que a mulher ela já tem que tomar poder daquilo que é dela, entendeu? Tipo, se ela começar a ler, se ela começar a estudar, ela vai ser mais inteligente do que o homem. Então ali, por volta de na década de 90, foi que a Disney começou a mudar um pouco o roteiro do filme e começar a empoderar um pouquinho mais as suas princesas. Ali em 94, acho que foi, que lançaram Pocahontas também, que é uma princesa num estilo totalmente diferente daquela da era medieval, assim, tipo, da parte mais indígena, aquela guerreira, tipo, ela tem presença no filme dela, é ela a protagonista. E depois veio Mulan, a Tiana, enfim, todas as outras que seguiram depois da Bela e a Fera, eu acho que tem uma personalidade bem mais forte comparada àquelas que foram anos atrás. E falando em personalidade forte, nós temos a Princesa de Valente, né, a Merida, Também. que ela acho que é a mais próxima agora, que lançou das princesas. Logo vai ter a Moana, que também vai lançar, e a gente vai ver como vai ser, né? Mas na Merida a gente já vê muito forte essa personalidade dela, que ela ia lutar pela própria mão dela, né? Ela lá na época dos vikings, né? Toda essa questão de machismo prevalecia, as mulheres não podiam ter armas, as mulheres não podiam ter o arco, não podiam fazer isso, não podiam fazer aquilo, e ela prova que não, né? Que ela vai fazer, que ela luta pelos próprios sonhos dela, né? E ali também tem a questão da moral da história, quando ela fala sobre a família, né? A importância da família também, né? Não é só questão de, preciso ter um príncipe para mim, né? Mas a questão desse relacionamento familiar, saber lidar com as mudanças da vida, saber ver até os próprios dois comportamentos, né? Porque a mãe dela vai pensar diferente, mas ela também tinha que respeitar a mãe dela, né? Em relação ao filme Valente, né? A Merida é muito interessante, né? É um filme que eu particularmente gosto muito. E ele foi inspirado numa das deusas da mitologia, a deusa Ártemis. E que era uma deusa, né, então da caça, né, e que tinha o poder de transformar pessoas em animais. E ela tinha então já um perfil de personalidade totalmente independente, e foi em cima dessa deusa, então na mitologia, que foi criada toda essa história. Então se a gente for pensar essas forças, essas histórias, essas energias, elas já estavam presentes desde o princípio dos tempos, né? Então é muito interessante. Então é bom nós vemos que desde o início, né, já existia e agora estamos fortificando, né? Isso. Então agora nós vamos ver quais filmes marcaram a infância dos alunos da UX. O filme que mais me marcou foi Alice no País das Maravilhas. Eu acho que pela magia, pelo encantamento, por ser um sonho no final, tudo aquilo que acontece, ensinamentos para ela, coisas que crianças às vezes têm, manias teimosas, esse tipo de coisa. Acho que é um filme que mais me marcou. É o que eu mais gosto até hoje, inclusive. O filme que mais me marcou foi A Bela e a Fera. Primeiramente porque a mocinha ela era mais guerreira, ela era mais independente. E também ela ajudou muito a fera, na verdade, além de se apaixonar nesse processo, eu acho que por isso também. Me lembro até da musiquinha. Provavelmente eu diria que o Rei Leão, porque por uma criança da minha idade, quando eu vi isso, só é uma cena bem triste que tem no final, quando o Mufasa morre. Então isso é um choque para qualquer criança dessa idade. Bambi. Né, eu era criança, a temática foi muito triste, né? Então me tocou. O Rei Leão, por quê? Por causa do Simba e toda a simbolização dos leões, eu adoro tigre, leão, essas coisas. Os que mais me marcaram assim foram Rei Leão, alguns filmes do Mickey, Branca de Neve e Sete Anões. Agora, o que me marcaram assim, eu não vou saber muito bem responder, até porque eu era bem criança, assim, assisti mais por entretenimento, eu acredito. Me marcou o Rei Leão por ter... eu não sei, porque ele é diferente, assim, dos outros. Eu gostei bastante dele. Não tem explicação, assim. Eu quero assistir muito o Moana. Eu acho que o Moana também vai me marcar bastante. Porque ele é diferente das outras princesas, né? Vimos que o Rei Leão foi o filme mais citado. Mas também vemos o apego das pessoas pelo mundo mágico que os filmes trazem. Para vocês, como essa magia pode ser confundida com a realidade? E até que ponto é possível viver nesse mundo dos sonhos? Vamos mudar a ordem dessa vez? Quem gostaria de começar? Bom, isso é uma pergunta, né, que muitas vezes os pais, né, ou as pessoas perguntam, né, para nós da psicologia, assim, até que ponto é preocupante, até que nível uma fantasia é saudável, né?
E, na verdade, lógico, a gente tem que poder avaliar cada situação, mas, de um modo geral, a fantasia, ela é muito importante. É na infância que a gente tem toda a possibilidade de pensar em ser diferentes personagens, em vivenciar diferentes vidas. Uma das questões, às vezes, que os pais e as mães se preocupam muito, o meu filho menino está brincando de menina, isso é preocupante, ou a menina gosta de brincar de menino. E não, enquanto isso estiver fazendo parte da fantasia, muitas vezes um menino, quando ele brinca em alguns momentos de menina, ele está trabalhando o lado feminino dele, que vai ser muito importante se um dia ele decidir ser pai, né, e que ele vai ter que trazer à tona isso, né? Então, a fantasia, ela é muito importante, ela enriquece muito a vida, né? As crianças têm essa oportunidade de experimentar diferentes papéis, né? E poder futuramente até facilitar seu processo de escolha. E uma questão interessante, assim, né? Trazendo a questão do filme do Rei Leão, que foi o filme mais citado, né? E se a gente for pensar o Rei Leão, então isso que é interessante, porque a gente sempre vai se identificar com um filme que vai estar falando de questões nossas também. Então, uma questão importante, sempre que a gente vai assistir um filme, é interessante a gente ficar atento àquilo que mais nos chama a atenção, porque muitas vezes isso está trazendo conteúdos nossos. Né? E a questão do Rei Leão, ele é um filme, eu acredito, muito citado, porque ele é muito intenso, porque ele fala das perdas, né? Então, mas também o quanto é importante um filme abordar esse assunto, porque a nossa vida, ela é feita de perdas e ganhos, né? Não só perdas de pessoas, mas também perdas, né, de mudanças que vão acontecendo na nossa vida. Então, bem interessante. Acho que o Rei Leão ficou mais marcante, assim, acho que para a grande maioria, porque ele tem a cena da morte, né? Então, Isso. tipo, quando tu é criança, tu não tá preparado para ver isso num filme de criança. Então, tipo, acaba sendo chocante. A maioria das pessoas que eu conheço também, a cena do Rei Leão chora até não poder mais. Porque tu acaba se identificando com o personagem do Simba, tu acaba vendo que ele tem a necessidade de ter o pai por perto ainda e que ele não estava pronto para receber aquele impacto. E depois tem aquela cena da culpa, né, dele se sentir culpado por aquilo que aconteceu. Então, para uma criança, eu acho, assistir isso no cinema, vendo toda a linearidade dos filmes que a Disney tinha produzido antes, achando que vai ser o conto de fadas, achando que vai ser algo divertido, tu chega no cinema e tu tem uma cena dessas, é bem impactante mesmo. Então, por isso que eu acho que ficou marcado na cabeça de muitas pessoas essa cena aí. Eu acho que foi tenho quase certeza que deve ter sido o primeiro filme a trabalhar com o conteúdo da morte, né, e depois disso eles começaram a ampliar um pouquinho mais isso. Até acho interessante que os trailers os filmes da Disney, eles são bem contraditórios com aquilo que eles apresentam no cinema. Eu até fico um pouco... me desanima um pouco ver trailers dos filmes da Disney, porque eles sempre mostram aquela coisa mais alegre, para vender realmente. Tipo, é uma empresa, né? Eles têm que ter lucro. E quando tu vai para dentro do cinema, sempre tem uma cena muito forte que acaba, tipo, pô, não era isso que eu tinha visto no trailer, né? A gente pega mais pelo lado emocional. Então, tipo... depois do Rei Leão, eles começaram a aproveitar esse gancho ali e fazer essa ligação com todo mundo. Então, quando tu é criança, tu vive naquela fantasia. Eu, desde pequena, meus pais sempre me davam presente, era VHS da Disney, os DVDs e tudo mais, e eu sempre pedia de presente, porque eu adorava colecionar os filmes. Então, eu acabava vivendo a fantasia que eles passavam. Então, saía de tarde, voltava pro quarto correndo para ver se meus brinquedos não estavam se mexendo dentro do quarto. Então, tipo, tu acaba vivendo isso e mesmo sem querer, tu acaba desenvolvendo tua criatividade. Porque tu acaba criando histórias na tua própria cabeça e acaba interagindo com o teu mundo ali. E eu acho que isso desenvolve muito mais a consciência da criança. Então, eu acho muito importante ter essa parte da fantasia. E quando eles colocam esse momento de realidade também, tipo, tu dá um corte, sabe? Tipo, a fantasia vai até certo ponto, a partir daqui tu tem um mundo novo à tua volta. A Disney, apesar de se falar muito nos finais felizes da Disney, ela consegue realmente, não é no final, mas em algum momento do filme, eles trazem um pouco mais esse choque, né? Esse impacto, essa coisa às vezes da morte, às vezes de brigas, enfim, que se assemelham mais à realidade. Então, eu acho que eles se preocupam. Além do Rei Leão, tem o Dumbo, o Bambi, que também são filmes muito tristes, que trazem essa coisa da morte dos pais e
e dos filhotes que ficam abandonados. Então, ele traz bastante essa coisa da realidade, que o mundo não é só, né, não é só coisas maravilhosas e felizes. E eu acho interessante também citar o caso da Encantada, né, que eles mesmos brincam com os estereótipos deles, porque o filme em desenho acontece muito rápido em Encantada, né? Ela encontra o príncipe, eles se apaixonam e vão se casar e acabou. É tipo muito rápido, como se as coisas fossem super simples. E daí depois que ela vai parar em Nova York, ela dá de cara com o mundo real. Então é um pouco também como a criança vai encarando o mundo quando ela vai descobrindo que não é toda essa maravilha. Então eu acho que, mas também Encantada consegue falar bastante que não é só felicidade, mas também não é só tristeza. Então, a comparação entre ela e o cara com quem ela vai, que hospeda ela, que é muito pessimista, e eles acabam aprendendo um pouco com o outro. Ela aprende que o mundo não é só encantamento, e ele aprende que o mundo não é só pessimismo. Então, eles acabam ensinando um para o outro muitas coisas, né? Eu acho bem interessante esse filme por causa disso. Então é interessante que quando a Rainha Má vai jogar ela no poço, né, ela diz que vai mandar ela para um lugar onde não existe felizes para sempre, né? Então ali ela já mostra bem como que é o estereótipo, né? E realmente eles aprendem um com o outro, né? Isso é importante também, que foi um filme que trouxe bastante revolucionário nesse quesito, né? De mostrar essa questão de realidade, desenho, e ficou bem marcante, né? Até mesmo a minha mãe, por exemplo, ela é apaixonada por aquele filme, ela vê 1000 vezes se precisar, justamente por causa disso, né? E eu acho que até mesmo depois de adulto, né? Se a gente for pensar, os filmes, eles trazem novos ensinamentos para nós, né? Mesmo que a gente for ver, já tenha visto várias vezes, cada vez a gente aprende um pouco mais e se identifica com personagens diferentes de acordo com a época da nossa vida, né? Agora, para finalizar o nosso programa, gostaria que vocês fizessem um rápido fechamento sobre o assunto e que respondessem a seguinte pergunta. Se vocês fossem narrar uma história infantil, qual seria a sinopse, a síntese dessa história? Agora vocês são os roteiristas. Bem, né, então, fazendo um fechamento, assim, também de tudo que foi falado, eu também queria colocar que dentro da psicologia, né, então, e da arte-terapia, nós utilizamos muito os contos como processo na terapia. Então, muitas vezes a gente quer trabalhar, seja com uma criança, um adolescente ou um adulto, a determinados aspectos, e muitas vezes, né, nós podemos levar um conto para trabalhar essas questões, tanto mobilizar, trazer à tona, trazer novas referências. Então, realmente eles são muito importantes, né? E se eu fosse criar uma história, né, eu inclusive dentro da psicologia a gente fala muito assim, analisa muitos contos, né, utiliza muito esse material para aprendizado, para entendimento da própria psicologia, né, do psiquismo humano. E uma das questões que a gente sempre percebe é que a maioria das histórias da Disney, o pai, a figura paterna, ou ela é nula ou ela é muito enfraquecida. E a gente vive uma sociedade atual, né, a psicanálise traz muito que o pai é o representante da lei, né, o pai enquanto função paterna, muitas vezes quem vai desempenhar essa função é a mãe, um avô, mas o pai ele é o representante da lei, do limite. Então, se eu fosse criar um roteiro, eu com certeza traria um pai mais fortalecido, né, representando essas questões que estão tão falhas na nossa sociedade atualmente. E também, eu acho que um tema que eu abordaria, fazendo um gancho com o Walt Disney, né? Eu acho que o Walt Disney, ele encontrou o propósito da vida dele e, em função disso, é que ele teve tanto sucesso. Então, eu abordaria também num filme a questão, né, de trazer desde a infância a importância de a gente encontrar qual é o nosso propósito de vida, o que me traz sentido, qual é o sentido da vida, por que eu estou aqui, né, o porquê das coisas. Então, eu criaria um roteiro assim. Ah, seria muito legal esse roteiro. Eu acho que seria bem interessante ver uns filmes assim, né? Vende tua ideia. Guarda pra vender, hein? E vocês? O que vocês gostariam de ver? Essa questão do quem sou eu é muito interessante de se ver num filme. Acho que eu também apelaria mais para esse lado no roteiro, assim. Porque, sem mencionar os filmes da Disney, a maioria dos grandes heróis de cinema, quadrinhos e tudo mais, tentam responder essa pergunta, né? Quem sou eu? Qual é o meu passado? Então, acho que aí é um bom gancho para tu começar a criar uma história.
Eu gosto muito de clássico, né? Então, provavelmente eu adaptaria algum livro que ainda não foi adaptado para o cinema, ou colocaria ele na versão original mesmo, ou eu adaptaria para a sociedade contemporânea, né? Porque para ter mais esse apelo para o público de hoje. Então, funcionaria mais ou menos assim. Agora, o enredo todo da história daí já é muito complicado para criar, assim, de uma hora para outra. Outro dia, daí tu cria... Vou chegar em casa e vou pensar. Bom, pra mim, assim, um dos meus filmes da Disney preferidos é A Bela e a Fera, né? E o que eu gosto, uma das coisas que eu gosto muito nesse filme é essa paixão da Bela pelos livros, principalmente porque eu acho que eu me identifico um pouco com ela nesse quesito. E aquela cena que a Fera dá uma biblioteca de presente para ela, que ela fica deslumbrada. Então, como eu gosto muito de livros, eu acho que seria interessante criar uma história em que se mostrasse mais a importância do livro e como ele pode mudar realidades, como ele é importante para as pessoas em todas as idades, desde a infância até a velhice, enfim. O livro meio como um protagonista de uma história, sabe? Como ele pode transformar toda uma sociedade. Então, eu acho que o meu enredo seria em volta do livro. Muito legal, uma boa ideia também, né? Eu acho que não tem nenhum filme que trata tão dessa forma, né? Mesmo que a Bela Fera mostre uma forma mais superficial. Seria muito interessante também, né? Eu também gosto de ler, então com certeza os públicos que amam leitura que nem eu iam gostar bastante dessa história. Então, nós queríamos agradecer a presença da Alana, do Elvis e da Marita aqui no Quem é Mais Fã. Foi um prazer ter este bate-papo com vocês. E com isso, chegamos ao fim do último episódio da primeira temporada do Quem é Mais Fã Bate-Papo, programa da Free Speech TV, gravado pelos alunos de comunicação da Universidade de Caxias do Sul. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com os seus amigos. Lembrando que todos os links das nossas redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Você vai encontrar também o link do site da Free Speech, onde você fica por dentro de todo o nosso conteúdo. Até a próxima temporada e tchau!